Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Essa live muito especial que vai falar sobre pedagogia sistêmica, que é a Isabel, professora Isabel Dias. E a professora Isabel vai trazer para a gente são abordagens super importantes, não só para a área da educação, mas para a vida. A pedagogia está em todo o espaço de educação, e educação não é só escola. Vai trazer uma abordagem mais voltada para a escola, mas também para amplitude educacional, e é bom a gente assimilar e entender que essa pedagogia sistêmica ela está presente na vida da gente em todos os espaços em que se refere a ensino, a orientação, a acompanhamento e a educação. Então, vou parar de falar aqui, vou pedir à professora falar sobre ela, falar sobre a pedagogia sistêmica e, à medida em que a gente tiver dúvida, a gente vai perguntando para entendendo melhor como isso pode atuar na vida de pedagogos e não pedagogos e mais ainda, como a pedagogia sistêmica ela pode ser útil também para as pessoas que estão fazendo aí o trabalho de conclusão de curso. Tá bom? Então, Isabel, professora Isabel, fica à vontade. Eu sou Isabel Dias, eu sou pedagoga, sou terapeuta e agora pedagoga sistêmica. E todas as pessoas sempre me perguntam, mas o que é pedagogia sistêmica? É uma metodologia? É uma extensão da pedagogia, né, tradicional? Vou contar para vocês um pouquinho de como eu conheci, como eu cheguei até a pedagogia sistêmica. A pedagogia sistêmica ela vem da constelação familiar. Marianne Frank, uma professora, ela era consteladora familiar, né? Ela é consteladora familiar, e ela achou que aquela experiência dela com a constelação, ela poderia aplicar em sala de aula. Aquela visão que ela tinha dentro da constelação, ela poderia levar para a sala de aula. E realmente ela viu que foi um sucesso, tanto na questão de disciplina, de postura, como na questão de aprendizagem. Ela colocou essa experiência dela no livro Você é um de Nós, um livro que ela explana bem mesmo as dúvidas que ela tinha e como ela resolveu, né, partir para esse lado dessa visão sistêmica para dentro da sala de aula. E como que eu cheguei lá? Eu estava muito acostumada, eu trabalhava pelo Sistema S, né, que é a SESI, Senat e SESC, né? Eu trabalhava com o Senat. E eu não tinha problema de postura de aula de indisciplina, porque eram jovens aprendizes, eram motoristas, eram cobradores, eles estavam ali porque queriam estar, né? Estavam recebendo para estar ali. A postura deles era muita aceitação com o que o professor, né, apresentava para eles. Eu fui para a escola fundamental, na primeira fase, primeiro ou quinto ano, eu senti uma diferença muito grande, tanto na questão da aprendizagem como na questão da indisciplina. Aquilo começou a me incomodar, tipo assim, eu acho que tem alguma coisa que a gente pode fazer. A gente tem que procurar alguma coisa para mudar essa visão tanto das crianças como dos pais com relação à escola. E na grande maioria das vezes, as crianças já chegam na escola com uma barreira criada, sabe, pela família, tipo assim, a escola não é boa, a escola é ruim, vai para a escola para não ficar dentro de casa, né? Estou generalizando, mas muitas vezes isso acontece. E eu não concordava muito, sabe, com essa visão que a família tinha da escola. Procurando. Um dia uma amiga falou para mim assim, eu vi uma coisa que é a sua cara, pedagogia sistêmica. Na hora eu falei, que será isso, né? Eu acho que não vou me encaixar nisso, não. E pesquisando, eu vi que era tudo o que eu queria, tudo o que eu almejava para uma escola ideal, sabe? Aquela escola que eu sempre quis ser professora nessa escola, que a gente tivesse prazer de trabalhar, o professor tivesse prazer de trabalhar e a criança tivesse prazer de estar ali. Feito isso, já procurei onde poderia ter curso, onde poderia me informar mais a respeito, me capacitar e tal. Parei no IDES e fiz o curso com a professora Ellen Vieira da Fonseca. Ali eu tive experiências assim que eu comecei a realmente a levar para a sala de aula. Eu vi mudanças assim muito concretas. Pode parecer, muita gente relaciona essa questão de a visão sistêmica ter alguma relação com religião, não tem nenhuma ligação, não tem nenhum cunho religioso. É tudo física quântica, sabe? É tudo provado mesmo que aquelas coisas, o exercício que você faz com a criança, a maneira como você recebe a criança, a maneira de você olhar a criança e como a criança passa a olhar o professor, isso tem uma influência muito positiva no processo de ensino-aprendizagem. E com o tempo,
né, eu fui percebendo que grande parte do país já começou a aderir, sabe, à pedagogia sistêmica. Vários estados, bem trabalhado, São Paulo, no Sul, Brasília, inclusive essa professora Ellen Vieira da Fonseca, ela hoje tem o seu instituto, né, que chama Instituto Ellen Vieira da Fonseca, ela dá cursos online, presencial, para esse Brasil todo aí, Norte e Nordeste, já participei de workshops com ela e tudo mais, e é um campo que está crescendo bastante. O professor, ele é de Volta Redonda, mas ele está em São José dos Campos, né? Ele tem 4 escolas em São José dos Campos, e as 4 escolas ele trabalha com essa visão sistêmica. Tem uma palestra que ele dá falando a respeito disso, ele fala que mudou até a própria vida dele, quando ele começou a trabalhar sobre a visão sistêmica. Pela visão sistêmica, como ela veio da constelação, né? Na constelação familiar tem 3 leis, que Bert Helling chama as leis do amor, que é a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio. Quando você traz essas leis para dentro da sala de aula, você vê assim os conflitos, sabe? Acabam, diminuem. Por quê? A lei do pertencimento. A lei do pertencimento diz que toda pessoa tem o direito de pertencer a algum sistema. Todo indivíduo tem direito de pertencer a algum sistema. O sistema familiar, que é o primeiro que a gente faz parte, né? O sistema escolar, o sistema dos amigos, o sistema religioso, o sistema do trabalho. Cada lugar que você faz parte, né? Cada sistema que você faz parte ali, você tem um lugar, você tem uma posição, você tem o seu papel a desenvolver, né? A crescer ali, e você faz parte daquilo, né? E você tem uma troca, você está ali para dar e para receber. Isabel, então é muito importante deixar claro para o pessoal, porque tem muita gente que acha que a pedagogia sistêmica tem um cunho religioso, e não é nada disso. Na verdade, a pedagogia sistêmica ela trabalha com a energia, e com a energia das pessoas entenderem qual é o seu lugar nesse sistema planetário, é isso? Sim, o seu lugar, o seu papel, né? E o que ela tem para dar e o que ela tem para receber. Né? Como eu falei, não tem nada a ver com a religião, e sim com a física quântica. Né? E trata a respeito mesmo dessa coisa de energia, essa troca de energia. Né? Porque no ambiente conflituoso, né, a energia, quando se diz assim, a energia fica carregada, não sei o quê. Realmente, você sente a diferença quando você entra num ambiente conflituoso e quando você entra num ambiente mais calmo e mais tranquilo. Essa diferença, né, é proporcionada pela energia mesmo, energia que as pessoas trocam, energia do ambiente, né? E quando a pessoa se conecta com ela mesma, né, através das leis, que ela tem o seu lugar, que ela sabe o seu papel, que ela sabe o que ela tem que dar, o que ela tem que receber, a vida dela flui com mais leveza, ela se abre mais ao conhecimento. Vamos colocar para o lado da criança, né? A criança fica mais focada na sala de aula, fica mais centrada, atenção, a vontade de aprender, sabe, o prazer de estar ali. Ela sabe que a escola é o lugar que ela vai só para aprender e o professor vai só para ensinar. A escola é para isso. A escola é lugar de aprender para o aluno e lugar de ensinar para o professor. Pode ser uma escola formal, pode ser uma escola informal, sabe, qualquer lugar onde a educação está inserida ali, né? A visão sistêmica traz isso. O papel do professor é ensinar, o papel do aluno é aprender. Isabel, deixa eu bagunçar um negócio aqui, então. Então, é assim, a gente vive num sistema. O planeta ele é regido por sistema, é física quântica, é energia, as coisas têm energia, as pessoas têm energia, a gente nasce numa família, então a nossa primeira consideração sistêmica que a gente precisa considerar é a família.
E Sim, dentro da família, a gente tem uma ordem, uma hierarquia, uma aqui. organização do Sim, filho, do pai, da mãe, do tio, do primo, e cada um desses tem o seu papel dentro da família. Aí, sim. levando isso para a pedagogia sistêmica, que Tem é o seu um papel lugar social. sistêmico focado na educação, como é que acontece essa organização sistêmica dentro da educação, de um contexto geral, sendo dentro da escola ou fora da escola? Então, para ser mais prática, né, a respeito, a gente costuma trabalhar com palavras sistêmicas, frases sistêmicas, exercícios sistêmicos, porque não é só você chegar para a criança e falar, ó, você faz parte do sistema da família, você faz parte do sistema da escola. Professor, a partir de hoje, você vai ter um olhar sistêmico, porque o que, que acontece? Tanto os alunos como os professores, vamos colocar todas as pessoas que trabalham na escola, né? Você imagina, cada um fazendo parte de um sistema, né? Cada um, a sua família, fazendo parte do seu sistema. Aí você imagina o que o aluno traz do sistema dele para a escola, o que o professor traz, o que o diretor traz, o que o servente traz. São muitos sistemas com pessoas que pensam diferente, que agem diferente, que têm opiniões diferentes, posturas diferentes. Então, o que se espera é que tenha um conflito, não é? Então, a imagem que você tem quando várias pessoas se juntam num ambiente, né, e formam um outro sistema, é que esse sistema vai vir todo bagunçado, todo cheio de conflito. Conflito que eu levo, que o outro leva, que o outro leva. Mas como promover uma situação mais amena para a vida nesse sistema fluir? Com as 3 leis do amor, com as 3 leis sistêmicas. Primeiro, a lei da hierarquia diz que chegou primeiro, né, tem o primeiro lugar. Ah, mas como que eu vou colocar isso em prática na escola? Eu tenho um exercício bem prático, numa fila, não é? Geralmente a fila na escola é do menor para o maior, certo? Ordem de tamanho. Na visão sistêmica, se a lei da hierarquia diz que quem chegou primeiro tem o primeiro lugar, eu vou mudar essa fila. Não é? Eu vou fazer a fila por ordem de nascimento. A criança mais velha, que geralmente está ali dentro da sala de aula, 1 ano, 2 anos, 3 anos, né, repetindo o mesmo ano, que já é maior do que os outros, está sempre lá no final da fila, ela ganha um lugar como primeira da fila. Não é mais assim, vou colocar você no primeiro. Não. Vai ser explicado, olha, nossa fila agora vai ser feita obedecendo a lei sistêmica da hierarquia. Nós vamos obedecer uma hierarquia. Quem nasceu primeiro vai ficar primeiro na fila. Então, previamente, eu já fazia lá, pegava meu diário, já fazia lá as datas de nascimento e tal, né? E chamava. Aí chamava, olha, fulano, você primeiro, você nasceu primeiro. Aí depois de fulano nasceu esse aqui, mas depois. Aí a fila fica, é muito interessante que a fila fica alta, baixa, 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 alta. E geralmente, o primeiro da fila, que é o pequenininho, é o que nasceu por último. Então ele vai ficar no último lugar, né? Ele vai ser o último. Aí você olha para as carinhas, né? Aí aquela que está na frente, ela fica assim, nossa, tia, eu vou ficar na frente? Eu vou ser primeiro? Sim, você nasceu primeiro, você tem o seu lugar de direito, que é da primeira, né? Que é o primeiro lugar da fila. Aí você olha lá para o último, que sempre estava na frente, ele está todo murchinho, né? Todo caidinho. Aí você diz assim, que não é porque ele está como último da fila que ele não tem o seu papel, né, a desenvolver. Ele tem um papel a cumprir ali. Então, como sua tarefa, todos os dias você vai, sua tarefa diária vai ser fechar a porta e apagar a luz. Aí a criança já se sente assim, nossa, achei um lugar, achei alguma coisa para fazer, mesmo que eu esteja no último lugar. Sabe? Aí você já não tem mais aquilo, tia, fulano pegou meu lugar, tia, fulano está no meu lugar. Primeiro, segundo dia, você ainda vai, sabe, assim, mas eu nasci primeiro, né? Eu já deixo do lado da porta, assim, né? Já deixava do lado da porta quem vinha primeiro, quem vinha depois. E depois eles mesmos vão se adaptando de já
Quando você fala, bate o sinal, fila, cada um já toma o seu lugar, sabe? Aí a primeira da fila já, na sua importância, ela já muda a postura de ombro caído, já vai, sabe? Já toma o seu poder, né? Porque na hierarquia é o seu lugar de poder. E vamos para a sala de aula. Quando entra na sala de aula, o último acende a luz e fecha a porta. Também no seu lugar de poder. É a lei da hierarquia. É cada um no seu lugar. E pertencer. Cada indivíduo tem direito de pertencer a um sistema. Mas como que eu vou falar para aquele menino que ele não tem uma boa visão da escola? A escola não é um lugar bom. Ele quer pertencer a esse lugar? Como que eu vou dizer para ele que a escola... Vou fazer entender que a escola é o lugar certo para ele estar naquele momento? Aí nós vamos fazer um exercício de pertencimento. E esse exercício de pertencimento, eu criei, né, um exercício e até fui a Brasília para apresentar esse exercício. Esse exercício é meu mesmo, né, tenho até um certificado dele e tudo mais, que chama exatamente isso, exercício de pertencimento. De Isabel Dias. De Isabel Dias. E o que eu fiz? Eu fiz esse exercício numa turma de segundo ano, numa turma de educação infantil de segundo ano e numa turma de um projeto que a gente tinha na escola, que eram alunos de defasagem de idade série. Aqueles alunos que já repetiram ano 2 vezes, 3 vezes, né? Que eu fazia parte desse projeto. Eu era professora nesse projeto, né? Então, nos educação infantil, eu fiz vários peixinhos, coisa muito fácil de fazer, vários peixinhos, coloquei um papel pardo na parede, escrevi. Esse eu fiz no segundo ano, desculpa. Turma 202. Pintei o papel pardo assim, com azul, entreguei o peixinho e falei assim, olha, pinta do jeito que você quiser. Né? Mas pensa assim, esse peixinho sou eu, você vai pintar do jeito que você se vê, faz o peixinho do jeito que você se vê. Acabou de pintar, vira, escreve o seu nome ali, vai lá e cola lá no nosso mar, no lugar que você quiser. Aí todo mundo faz e tal, e eu digo, olha só, aqui, esse mar aqui representa a nossa turma. Cada um tem um lugar. Você não foi lá e não escolheu o lugar para você colocar o seu peixinho? Então, cada um tem o seu lugar dentro desse peixe, dentro desse mar, tem lugar dentro dessa sala. Tá vendo? É muito interessante, porque uns peixinhos estavam vindo para cá, outros estavam vindo para lá, sabe? Não tinha nenhum que estava se batendo, sabe? Cada um indo no lugar direitinho. Falei, tá vendo? Se eles conseguem viver, e vários peixinhos de formas diferentes, sabe? Se eles conseguem conviver tantos num espaço tão pequenininho aqui, né? O nosso mar que ficou pequenininho aqui, em harmonia, sem conflito, a gente vai conseguir também fazer isso aqui na sala de aula. Porque aqui é uma sala de aula, é uma escola. Por que você vem na escola? Qual é o seu papel aqui na escola? Seu papel de aluno. Você vem na escola para estudar. Só isso. A escola é lugar para estudar. Você vai ter seu horário de lanche, você vai ter seu horário de recreio, mas o principal papel da escola é estudar, é oferecer o conhecimento. Você está ali para estudar, o seu papel é estudar. Assim como o meu de professora, o meu papel aqui é de ensinar. Eu não estou aqui para ser sua mãe, eu não estou aqui para ser sua tia, eu não estou aqui para ver se você está de banho tomado, se você vem para a escola penteado, não. Eu estou aqui para passar conhecimento para você, eu estou aqui para te ensinar. Português, matemática, história, geografia. Pode acontecer de repente, surgir a oportunidade de estar ensinando qualquer uma outra coisa, uma situação da vida? Pode. Do mesmo jeito que vocês podem me ensinar com a vivência de vocês de vida, eu posso ensinar também alguma coisa com a minha vivência de vida. Mas o principal objetivo da escola é esse: o aluno aprender e o professor ensinar. É a lei do pertencimento. É muito interessante isso, Isabel, quando você traz essa representação do papel da escola e de deixar claro que dentro da pedagogia sistêmica, assim como todo sistema, cada um tem o seu lugar,
Cada um tem o seu lugar de pertencimento, e às vezes o que acontece é a gente não se sentir pertencente àquele lugar, e é onde buga, né, o sistema todo. Porque se na escola você dá funcionalidade ao sistema escolar, de que a escola é um espaço para ensinar, orientar, acompanhar no que se refere à cognição, à aprendizagem, à relação e o processo de ensino, isso significa que o professor não é mãe, o professor não é tio, até porque quando o professor, ele dentro da pedagogia sistema, dentro dos sistemas, começa a ocupar esse lugar de mãe, de tio, primo, buga o sistema, porque a escola ela perde a sua configuração dentro desse sistema. Ela deixa de ser um espaço de orientação, acompanhamento para aprendizagem e passa a ser um ambiente que, de repente, nem ela mesma sabe o que é. Então, o papel do professor é ser professor, né? Assim como dos outros técnicos que atuam dentro da escola, no espaço educacional, é exercer as suas funções, ainda que colaborativamente. Exatamente. E é importante que o professor também tenha consciência, né? Se sinta pertencente àquela escola e se sinta consciente do seu papel ali, sabe? Por quê? A visão sistêmica mostra que cada pessoa tem os pais certos para ela, né? Eu tenho os pais que foram os pais certos para mim, aquele aluno tem os pais certos para ele. Ah, mas a mãe está presa, o pai não sei o quê. Não interessa. São os pais dele, são os pais certos para ele. Então, você tem que respeitar a história dele, não é? Você vai respeitar o que ele traz do sistema dele, para ele poder respeitar o que você traz do seu sistema. Tá? Porque se você olha o aluno e antes do seu olhar amoroso vem o seu olhar com julgamento, você não está no seu papel de professor. Né? O papel do professor é que é ensinar e não julgar. Aí você, nossa, mas a mãe daquele menino ali é muito difícil. Aí você já vai ter um olhar diferente para aquele menino, porque a mãe dele é difícil, mas e ele? A mãe dele é difícil, mas é a mãe dele. É a mãe dele. Certo? Então, quando o professor também deixa um pouco de olhar, tipo assim, eu quero salvar as crianças, sabe? Nossa, aquela mãe é muito ruim, eu vou salvar aquele filho daquela mãe. Não tem que salvar. Não é o papel do professor. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Por quê? Se o professor assumir esse papel de salvador, de super-herói, né? Vou salvar aquela criança daquela família que eu acho que não é a família certa para ela, ele sai do papel dele de professor, ele sai da função dele de ensinar. Isabel, eu acho importante frisar que o papel do professor é ensinar, orientar, acompanhar, e quando foge das atribuições dele, por isso ele precisa fazer o encaminhamento. Sim. O encaminhamento para o psicólogo, o encaminhamento para o assistente social, né? E assim como esses profissionais, eles também, quando passa da alçada deles, eu acho que assim é importante deixar claro, porque pode surgir uma interpretação equivocada, né? Como assim? As pedagogas estão dizendo que a gente está vendo o aluno com problema e a gente não vai fazer nada? Não é isso, né? É fazer o encaminhamento para o outro sistema, para quem tem o papel de fazer isso. E está fazendo o encaminhamento, ele está fazendo o seu papel, né? Está fazendo o seu papel. Eu fiz uma vez um exercício muito interessante, uma palestra que eu dei, fiz pares, né, para professores, pedi que eles fizessem pares, e no primeiro momento, um professor ia ser aluno e o outro ia ser o professor. Né? Então,
O professor-aluno, olha olho no olho, o professor-aluno só vai escutar agora. E o professor vai falar. Diga para o seu aluno, você não aprende nada, você não sabe nada, você não quer saber de nada, você só quer saber de brincar. Você não sabe nada, você não sabe aprender, seus cadernos são um horror, você vem para a escola todo sujo, sabe? E, olha, foi tão comovente, sabe, que teve professor que não conseguiu passar da quinta frase que eu falava, ele já, sabe, travava. Aí depois perguntei, né, como se sentiu o aluno e como se sentiu o professor. O professor que fez o papel professor, que estava falando, se sentiu pior do que o aluno que estava ouvindo. Sabe? Por quê? Às vezes, quando você ouve o que o outro está falando e você se vê naquele papel, te toca mais do que se essas palavras saírem, né, de você. Então, não adianta o professor que está disposto a olhar diferente para a educação, a ter um olhar mais acolhedor, né, um olhar sistêmico para a educação, se ele não começar a olhar também para ele, para o sistema dele, né, honrar da onde ele veio, né, honrar a família dele, a profissão dele, não é? Porque se ele escolheu estar ali, não foi à toa também. Não é? Só que muitas vezes o próprio ambiente às vezes faz com que você vai juntando questões, juntando conflitos, né, que chega uma hora que você já não vê mais sentido de eu vou passar esse exercício aqui, quem aprendeu, aprendeu, quem não aprendeu, aprendesse. O professor deixa de fazer o seu papel quando ele entra nesse conflito. E quando ele deixa de fazer o seu papel, vem toda como se fosse uma bola de neve, né? O professor deixa de ser professor, o aluno deixa de ser aluno, o diretor deixa de ser diretor, o orientador deixa de ser orientador, sabe? Então, os papéis se invertem, é igual dentro de uma família. Quando o filho acha que é pai dos pais, quando o irmão acha que é pai do irmão, está fora do seu papel, está fora do seu lugar. Porque quando o indivíduo ele acha o seu lugar, ele sabe para que ele veio, né? Ele está dentro do seu lugar de força. Essa força que o indivíduo tem, às vezes ele se surpreende. Nossa, eu não sabia que eu podia tanto. Isabel, saindo um pouquinho do contexto da escola, depois não tem problema nenhum da gente voltar para ele, é importante a gente observar que, como cada um no planeta tem uma função, é por isso que nós somos seres únicos, isso nos remete até um pouco da live que nós tivemos com a mentora Luciana Coelho, de inteligência emocional. Porque quando você se aceita, independente de qual sistema é, de onde você está, de como seja a sua família, quando você se aceita, e a aceitação ela passa pelo crivo da inteligência emocional, as coisas parecem que fluem, porque há uma outra energia, é a energia de entender que eu pertenço àquele sistema, e isso não significa que, dependendo do contexto da minha família, da situação que eu viva, sendo limitada ou não, que ela possa permanecer naquela limitação. Eu posso ascender sim, crescer sim, e inclusive quando você se aceita e aceita o seu sistema, isso faz com que você consiga olhar para fora dele e ascender e levar a sua conjugação sistêmica junto contigo, porque é uma outra energia, a energia de eu aceito, sim, recebo e agradeço, e agora como é que a gente vai fazer para, de repente, melhorar isso aqui, que eu sou o que eu estou. Né? Eu acho que o caminho é bem por aí, e aí, saindo um pouco do contexto escolar, é uma lição para a vida. Muito acontece, inclusive, em relação a pais,
quando cria seus filhos, né, dependendo do contexto, com muitas responsabilidades, com conversas de adulto perto de crianças, sem lembrar que são crianças e que em algumas situações elas não precisam participar. Isso também faz com que a ordem ela se inverta, porque à medida em que você dá responsabilidade e atribuições, essa criança ela deixa de ser criança, ela passa a ser adulto. Sim, exatamente. Você quer ver uma situação, também saindo da escola, numa empresa, tá? Você está numa empresa há 10 anos. Você tem 40 anos, você está na empresa há 10 anos. Tá? Chega uma outra pessoa, você tem 40, vamos colocar que essa pessoa tem 30 anos. Mas ela chega numa posição hierárquica, de posição na, escola, na empresa, acima de você. Como vem um conflito? Tá? Você, né, pode pensar assim, nossa, mas eu estou aqui há mais tempo, né? Não vou ajudar a pessoa mais nova que chegou agora, ela que se vira, eu estou aqui há mais tempo, eu que tinha que estar nesse cargo, sabe? Não valoriza o cargo que está, tá? Ah, mas eu cheguei mais tempo, sou mais velha, cheguei mais tempo, sim, mas você tem o seu lugar. O outro chegou para ocupar outro lugar. Ele é mais novo, ele está ali há menos tempo, só que, hierarquicamente, dentro da empresa, ele está acima de você, mesmo sendo mais novo de idade, mas mais novo de casa. Certo? Então, se ele está acima de você, hierarquicamente, você deve ciência a ele. Certo? Por outro lado, aquele que chegou, tá? Se não valorizar o tempo que essa pessoa aqui está no trabalho, não considerar a idade que ele já tem, a experiência que ele tem, ele também não vai conseguir que tenha, é onde entra a lei do equilíbrio, ele não vai conseguir que tenha a troca. Sabe? Um vai se manter lá em cima, porque eu sou mais novo, cheguei agora, mas estou num cargo maior, e o outro vai sempre se manter aqui embaixo, porque sou mais velho, no ressentimento não vai aceitar aquela hierarquia, é onde vem o conflito, não vai ter troca, não vai ter equilíbrio. Aí a energia daquele sistema ali vai estar abalada. E é muito interessante quando você diz isso, porque é muito comum, né? A pessoa jovem chega em determinado local com pessoas que têm mais idade, que estão há mais tempo na empresa, com cargo de chefia, a gente vê automaticamente essa desorganização no sistema das empresas, e aí é legal a gente lembrar que muitas empresas elas já estão trabalhando com essa abordagem sistêmica também, né, com esse olhar Sim. sistêmico dentro da empresa, onde o pedagogo sistêmico ele também tem um campo bem amplo de trabalho dentro das empresas, não só na escola, com essa abordagem sistêmica também, assim como outras. E aí é muito interessante porque quando uma pessoa jovem entra dentro de uma empresa para liderar pessoas com mais idade, não significa que ele não tem experiência nenhuma porque ele é jovem. Para ele ocupar aquele cargo, foi feito todo um acompanhamento, pelo menos a gente parte desse pressuposto, né? Que a empresa fez todo o levantamento da ficha funcional, das experiências, das expectativas daquele jovem, das conquistas dele, para dar para ele um cargo de liderança para pessoas mais jovens, mais idosas, pessoas de mais idade, o que não anula as competências e a necessidade que a empresa tem dessas pessoas mais idosas, que são todas importantes. É o que você falou, é a lei do equilíbrio, né? Precisa um para liderar, o que não quer dizer que esse líder é a pessoa mais importante, até porque se a gente tem empresas que só têm líderes, essa empresa não vai para frente, porque tem que ter quem executa, quem é organizado por esse líder. Então, só existe uma liderança porque tem um grupo de pessoas que precisam ser coordenadas e acompanhadas por alguém, até para que o sistema ele se mantenha nesse, né,
harmonização. Exatamente. Né? Isabel, eu queria que você contasse da tua experiência com tapete, que você me contou, que eu achei muito interessante. Sim. Sim. Para mostrar como a energia ela é importante, ela é forte, e não é uma questão religiosa, mas de física. Não, né? Quando você encontra, né, o seu lugar, você cria força, né, você puxa a sua força. Foi o seguinte, durante o curso, né, de pedagogia sistêmica, a nossa professora Ellen colocou uma fila assim com 20 tapetinhos coloridos e disse assim, pise em cada tapete, feche os olhos, respire fundo e veja como você se sente em cada tapete. Aí eu fui, no 1 não senti nada, no 2 nada, no 3 nada, no 4 nada, assim. Quando eu cheguei no 6º tapete, eu comecei a sentir um calor, uma falta de ar, um incômodo. Eu queria sair dali, sabe? Eu ficava olhando para ver se tinha alguém que me ajudasse, me puxasse, me tirasse dali. Eu tinha urgência de sair daquilo ali. E fiquei assim por um bom tempo, sabe? Uns 2 minutos ali naquela aflição, até que respirei fundo e consegui ir adiante. 6, 7, não senti nada, Quando eu cheguei no 10, eu senti uma paz, sabe? Um acolhimento, sabe aquele lugar assim, gostoso, você não quer mais sair daquele lugar ali, sabe? Um calorzinho assim no corpo, nossa, que lugar gostoso que é esse aqui. E nem me importei para os outros. Saí do 10, fui, sentei no meu lugar. Quando todo mundo terminou, ela perguntou se alguém queria colocar sua experiência e eu fui, porque aquilo me chamou muita atenção, né? Eu estava curiosa para saber o porquê eu sentia essas coisas. Ela perguntou para mim assim, depois que eu contei, ela perguntou para mim assim, qual o seu lugar de filha na sua família? Eu logo falei, 6. Minha mãe e meu pai tiveram 6 filhos. Ela falou, não, seu lugar não é o 6. Falei, como assim, Ellen? É assim, ó, é fulano, é fulano, é fulano. Eu sou a mais nova, eu sou a 6ª. Ela falou, não, mãe. Vamos lá. Filhos fora do casamento. Meu pai, antes de casar com a minha mãe, tinha uma filha. Do 6 eu fui para o 7. Né? Irmãos falecidos, 2 irmãos falecidos. A mais velha e uma entre eu e minha irmã. Fui para o 9. Ela, mais algum? Sua mãe tem filho fora do casamento? Eu pensei, que é isso, Ellen? Minha mãe filho fora do casamento? De jeito nenhum. Então, procura, porque tem mais alguma coisa aí. E eu, não, então eu sou a 9ª. Já comecei a me sentir assim, em busca, sabe? Já sabia que aqueles 6 lá não me pertenciam. Eu não era mesmo a 6ª, já tinha certeza disso. Mas o 10º nem imaginava por que eu me senti bem no 10º. Passou, acho que 1 ano, visitando uma tia minha em São Paulo, uma das minhas irmãs da minha mãe mais velha, minha mãe já tinha falecido nessa época, e caiu, né, no assunto de família, né, e tal, não sei o quê. Aí eu contei isso para ela, né? Aí ela pegou e falou assim, mas minha filha, a sua mãe teve um aborto entre você. Eu não me lembro se ela falou entre eu e meus outros 2 irmãos. Aí eu e minha irmã que estávamos lá, nos lembramos que a minha mãe sempre falava para gente que ela teve 3 filhos sem um ovário. Porque o que aconteceu? Quando ela teve o aborto, ela teve que tirar um ovário. Ela ficou muito mal, ela teve que tirar um ovário. Então eu fui para o 10º lugar. Eu não sou a 6ª filha, eu sou a 10ª filha. Sabe? Isso mudou a minha visão até em relação aos meus irmãos, em relação a mim. Diz que enquanto você não descobre o seu lugar no seu principal sistema, que é a família, você não tipo assim, não dá um rumo na vida, não acha um propósito. Não é? Não lida bem com números. Eu nunca gostei de matemática, sabe? Sempre tive problemas com as exatas. Mas, assim, mudou a minha visão com relação a muita coisa na minha vida. Sabe? Me fez entender muita coisa que, às vezes, eu pensava assim, nossa, mas por que isso acontece na minha vida? Porque eu estava fora do meu lugar. Eu não tinha força para buscar o que eu queria.
E quando eu me descobri como 10ª filha, eu achei o meu lugar de força. E esse lugar que tem me sustentado até hoje, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você demorou tanto para descobrir isso, que você não era a 6ª, que você era a 10ª? Sim, mas depois que eu descobri, né, que eu me coloquei no meu lugar de 10ª filha, eu passei a entender por que algumas atitudes da minha mãe eu não concordava, algumas atitudes do meu pai eu não concordava, sabe? Porque eu era uma pessoa com muito julgamento. E quando eu conheci a visão sistêmica, eu passei a me orientar pela visão sistêmica, eu comecei a me colocar no meu lugar, a buscar a minha força, a saber o meu propósito, sabe? Por que eu estou aqui. E eu sou suspeita para falar porque eu sou muito apaixonada pela visão sistêmica, pela pedagogia sistêmica. Às vezes, outro dia mesmo, a minha filha chegou em casa e falou assim, poxa, mãe, tem uma criança na escola lá do meu neto e tal, a mãe estava reclamando que ele só fica chorando, com medo de aula, não sei o que. Eu logo pensei assim, podia fazer isso, assim com ele ia se integrar rapidinho, sabe? Às vezes até sem ser de escola, fulano está passando por uma situação assim, poxa vida, podia fazer tal exercício assim com ela, podia falar tal frase para ela, sabe? Isso me envolve de uma tal forma e que o meu propósito é esse, é tentar ajudar as pessoas a encontrarem o seu lugar de força. Muito legal, Isabel. A gente já está caminhando para o finalzinho, só quero fazer alguns apontamentos muito importantes da fala que você trouxe. Falar o quanto a pedagogia sistêmica é uma abordagem que ela vem crescendo cada vez mais, que inclusive pode ser um tema para se explorar em TCC, do pessoal que atua na área da educação. Para quem não atua na área da educação, também vai ter uma percepção aí do viés de como pode se trabalhar com as abordagens sistêmicas, não necessariamente a pedagogia. Por um acaso, a gente está aplicando aqui a parte sistêmica à pedagogia, porque a gente veio falar de educação, a gente veio falar do trabalho de conclusão de curso, que é a parte pedagógica a qual eu tenho feito um acompanhamento mais incisivo. E nessa visão sistêmica, isso também faz você encontrar o seu lugar de força dentro da sua pesquisa. A Isabel, quando diz, eu encontrei o meu lugar de força quando eu descobri que eu sou a 10ª filha, isso pode parecer simplório, mas não é. Tem uma significância muito particular e peculiar à vida dela, porque isso trouxe respostas que só ela sabe quais são. Então, às vezes, né, eu sei que eu sou a 5ª filha, né? Eu aprendi na psicopedagogia que toda família tem um segredo familiar e um legado. O segredo familiar, se na minha família não tem segredo, se é segredo você não sabe ainda. Um dia você vai saber. E o legado é quando você capta de pai e mãe aquilo que eles querem que você seja, e não aquilo de fato que você é, aquilo que você quer fazer para a sua vida. Então, é muito comum a gente copiar profissão de pai, profissão de mãe, ou desejo do pai e da mãe, mas aí pai e mãe falam assim, não, mas eu não induzo nada, eu não falo para ele fazer nada, mas no comportamento, nas brincadeiras, na indução, e às vezes até no papo que você tem com outras pessoas, que seu filho está ali perto, ele está captando de você essa energia, né, do sistema, essa energia daquilo que você, de repente, queria ter feito quando criança, quando adolescente, não conseguiu, e o seu filho ele vai tentar transformar isso em realidade para satisfazer você, pai, você, mãe. Sim, é o legado invisível que toda família tem, mesmo aquelas que acham, não, eu não forço nada, eu deixo ele bem livre para escolher a profissão, para fazer o que ele quer. Não é bem assim que as coisas acontecem, né? Então, e interessante, Silvia, você falando do TCC, que como a pedagogia sistêmica
pode ajudar numa pessoa que está buscando, né? Que está iniciando seus TCC, suas pesquisas. De repente, ela está tão interessada em fazer um determinado assunto, mas não tá conseguindo, sabe? Não está conseguindo desenvolver, ou então está desenvolvendo, mas não está satisfeita. De repente, participando de não sei, de um encontro sistêmico, fazendo parte de um exercício sistêmico, né? Alguma coisa assim, ela vai ver que não era realmente aquilo ali que ela queria fazer, sabe? Então, ela queria fazer, mas a força não estava ali. Aí, de repente, ela muda o foco, ou se interessa por outra coisa, com uma outra visão, e vai deslanchar, vai fluir no TCC e tudo mais. É tudo muito questão de aceitação, né? Porque às vezes a Sim. pessoa ela quer o tema que ela escolheu, mas ela não sabe por onde começar ou ela está insegura. Essa insegurança nada mais é de você negar ou não aceitar aquilo que você é e as capacidades que você tem para aquele fim. Então você acaba se anulando. A Exatamente. insegurança, ela te Eu vou, anula. é o próprio julgamento que você faz, né, de você mesmo, né? Eu vou fazer isso aqui porque aqui eu me sinto mais segura, aqui é mais fácil. Não acha que tem potencial para ir além. Não acha que tem força para ir além. Não é? E, de repente, como eu descobri, né, que eu podia ir além, de repente a pessoa descobre e ajuda no seu desenvolvimento, né, acadêmico. Tudo é questão de aceitação mesmo. É você aceitar, eu tenho dificuldade nisso, então o que eu posso suprir essa dificuldade? Quando você aceita, você resolve. Agora, quando você se nega, você se esconde. E ao se esconder, vem a insegurança, vem o medo, né? Aí nessa questão dessa abordagem aí de você ter descoberto que é a 10ª filha, de repente eu sei exatamente que eu sou a 5ª filha. Não é isso que me desorganiza no meu sistema. Né? Quando eu começo com muitas inseguranças, quando eu começo a me negar muitas coisas, quando eu começo a ficar muito reativa em relação às outras pessoas, a reação, principalmente a reação mais agressiva, a reação de defesa, nada mais é que insegurança de não aceitação. Quando eu descubro qual é o meu calcanhar de Aquiles, não necessariamente precisa ser eu descobrir qual é a minha colocação hierárquica de filhos na família, mas pode ter outro. Sim, eu dei o exemplo do meu lugar, né, que descobri ser a 10ª filha, porque foi o ponto-chave, né, para mim, foi o que me alertou, o que me fez desabrochar, vamos colocar assim, né? Eu descobri o meu lugar de força a partir disso. Mas tem várias outras coisas. Você pode, por uma questão, o que você falou, né, da fidelidade do sistema, né? Você, meus pais eram analfabetos, então vou fazer uma faculdade, vou ser professora, vou fazer faculdade de pedagogia para suprir aquilo ali. Sabe? Legal, então, esse exemplo é ótimo. Uma necessidade que muitas vezes não é da pessoa, mas de suprir a necessidade dos pais. Exato. Exatamente. Por exemplo, no curso de pedagogia você tem que ler muito, mas eu não gosto de ler. Mas eu vou fazer pedagogia. Sabe? Então você aí faz aquela coisa assim, sabe? Você não faz com aquela vontade, com aquele ímpeto. Com prazer de gostar do que está fazendo. Exatamente. Perfeito. Bom, Isabel, a gente vai chegando aqui ao final. Eu queria que você falasse do seu trabalho, de onde você atende, como você atende, para as pessoas que estão interessadas, deixar aqui que é uma temática muito interessante, você que trabalha na educação e quiser conhecer, porque a pedagogia, a abordagem sistêmica dentro da pedagogia, ela é uma ciência, a gente já tem vários artigos aí publicados falando, onde vocês podem aprofundar e elaborar outros também. É interessante que quando a Isabel começou a falar, a explicar esse contexto, aquilo ali, se fosse para elaborar um artigo, já seria uma parte de introdução,
porque ela trouxe ali a justificativa, trouxe o objetivo, trouxe o problema, trouxe a hipótese, com os teóricos ainda, então ela ainda colocou ali a fundamentação teórica, né, a metodologia, aplicar os exercícios que ela faz, levantamentos bibliográficos, escolas que já trabalham com pedagogia sistêmica, a conversa, se você coloca ela no papel, e isso de uma forma muito natural, né, Isabel? Escrita, ela já seria uma prévia de um artigo científico. Então, Isabel, vou passar a palavra para você falar divulgar aí o seu trabalho para quem se interessou em entender e conhecer mais sobre a pedagogia sistêmica. Então, eu estou lançando, né, um e-book que fala a respeito bem prático mesmo, sabe? Sobre os exercícios sistêmicos, o que eles promovem, como você pode aplicar. No lançamento desse e-book, que ainda vai ter uma data, né, marcada, que eu estou terminando algumas coisas, eu vou promover uma vivência desses exercícios. Vou chamar algumas pessoas, vai ser aberto, né, ao público, quem quiser. Depois eu deixo o meu contato, né, o e-book sobre esses exercícios. E como atendimento, eu tenho um consultório no Vila Shopping, no sexto andar, sala 615, atendo lá no espaço sistêmico. Como são esses atendimentos? As escolas, às vezes, uma criança que tem dificuldade de aprendizagem, dificuldade na postura, que encaminha para lá, eu trabalho, né, em cima dos exercícios, das falas, desenho sistêmico, né, tem como a gente analisar sistemicamente o desenho da criança, para a criança focar, né, desenvolver mais na escola. Também palestras nas escolas, né, para professores que tiverem interesse de conhecer, né, a visão sistêmica, algumas escolas que quiser, já fiz palestras em algumas escolas, e na terapia sistêmica também. Não atendo só aluno, na terapia sistêmica não atendo só aluno, né, atendo qualquer pessoa. Como funciona? A gente faz uma constelação familiar, a partir daquela constelação, o campo vai mostrar para a gente o conflito que aquela pessoa tem, e aquele conflito a gente leva para a terapia. É a terapia sistêmica, baseada também nos exercícios sistêmicos e na constelação familiar. Mas a minha maior área mesmo de atuação é com a pedagogia sistêmica. Vila Shopping, sexto andar, sala 615. Isso, é no Rio de Janeiro, no município de Volta Redonda. Então, Isabel, só tenho que te agradecer por ter aceitado esse convite, por ter trazido aí mais uma vertente da pedagogia, da atuação do pedagogo, de como as pessoas podem se apropriar desse conhecimento, porque a partir do momento que elas vivenciam isso, elas também podem aplicar determinados exercícios e atividades, não só com seus alunos, mas com seus parentes, com a sua família, com seus amigos, conforme você falou, porque tem palavras, né, tem frases de efeito, e que vai mexendo com as pessoas, vai fazendo uma reprogramação energética para que as pessoas se encontrem, e elas se encontrando, elas te encontram também, e esse sistema planetário ele acaba ficando mais harmonioso, né? Sim, com certeza. Com certeza. E algumas escolas também, se tiverem interesse, né, que eu vá fazer essa vivência, né, desses exercícios sistêmicos para os seus professores, também podem entrar em contato. Qual é o seu Instagram? Isabel Dias, 1960. Ou pelo Instagram também do Espaço Sistêmico VR. O pessoal que tiver interesse é só procurar a Isabel aí. Então, mais uma vez, muito obrigada, professora Isabel, por esse seu depoimento maravilhoso, pelos conhecimentos que você apresentou aqui para a gente. E a gente vai ficando por aqui. E até a próxima quinta-feira. Um abraço para vocês. Só uma frase sistêmica? Sim, claro. Eu vejo vocês. Isso aí. Eu vejo vocês. Um abraço, gente.